Este é o podcast Deus Quer Falar Comigo. Sou Francisco Xavier e em 3 segundos partilho com você da Palavra de Deus. Caríssimo ouvinte, bem-vindo ao nosso momento de oração, de reflexão. Hoje é 15 de setembro, quarta-feira, dia em que nós celebramos a memória de Nossa Senhora das Dores. É dia também de voltarmos ao nosso encontro bíblico, né? A proposta para este mês de setembro, mês da Bíblia, é de que toda quarta-feira nós nos encontremos para falar do texto base proposto para o estudo neste mês em que nós nos dedicamos ao livro sagrado, a Bíblia. Nós estamos lendo a carta de São Paulo aos Gálatas e hoje, de modo muito especial, para você que pode fazer isso, pegue sua Bíblia e abra no texto aos Gálatas, no capítulo 3, versículos de 26 a 29. Gálatas, capítulo 3, versículos de 26 a 29. Se faz importante ressaltar um pouco do que nós vivenciamos, aprendemos no nosso último encontro, o nosso segundo encontro. Vimos que havia 2 evangelhos. O evangelho do imperador, que pregava e mandava seus funcionários, servos, empregados, anunciarem as suas realizações às cidades principais do império, e o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do libertador. Percebam só o evangelho do imperador, o impositor, e o evangelho de Jesus Cristo, o libertador. Hoje, de modo muito especial, estamos diante de uma proposta um pouco conturbadora. Todos somos um em Cristo Jesus. Vamos então para uma breve introduçãozinha para compreender este texto. Primeiro, precisamos ter claro em nossa mente que a discriminação de pessoas fere agressivamente o evangelho de Cristo. A carta aos Gálatas nos faz pensar na nossa realidade, né? Constatamos a desigualdade na sociedade e até entre os cristãos, a dificuldade de convivência entre indivíduos de classes sociais diferentes. A classe alta é cercada de privilégios, os mais pobres são as principais vítimas da violência, os mais prejudicados em tempo de crise econômica, por exemplo, como estamos. Ainda há racismo, preconceito em relação à mulher, discriminação de pessoas homoafetivas, escassez de recursos para o cuidado da saúde dos mais pobres. Agora veja como era a situação no tempo de Jesus. Primeiro vamos entender o que é pobre, doente, mulher e estrangeiro para aquele tempo. Veja como parece absurdo. Pobre era pessoas que não tinham nenhum recurso para oferecer os sacrifícios, era considerado impuro e amaldiçoado por Deus. O pobre sofria desprezo, maus tratos e até punição por ser considerado preguiçoso. Veja isso, que absurdo. Doente é a pessoa que era tirada, castigada por Deus. Em muitos casos, o doente era afastado do convívio familiar e social. Perceba que há uma exclusão total das pessoas marginalizadas por causa do legalismo cego. A mulher era considerada responsável pelo pecado e a morte. Coitada da mulher. Eram responsáveis por terem entrado no mundo, por isso deviam ser castigadas. Era vista a mulher como objeto e propriedade do homem, por isso devia ser subordinada a ele. Imagine só a mulher, se fosse assim ainda hoje. Às vezes era triplamente discriminada. Primeiro por ser mulher, depois por ser estrangeira e depois por ser pobre. Veja, é um pouco absurdo, né? A lei da pureza pesava mais sobre a mulher. E não era só no tempo de Jesus. O estrangeiro era compreendido por ser aquela pessoa não judia. Por não ser do povo judeu e por adorar outros deuses, se considerava a pessoa pagão, impuro e inimigo de Deus. Jesus não discriminou ninguém, ao contrário. Se compadeceu dos pobres e doentes, das mulheres e dos pecadores, acolheu e valorizou estrangeiros. Muitas vezes Jesus criticou a lei da pureza e do templo de Jerusalém,
que marginalizavam os pobres, as mulheres e os estrangeiros. Nas comunidades da Galácia, a maioria do povo vivia numa realidade rural, sofrendo pobreza, violência e abandono. Ao acolher o Evangelho de Cristo, eles formaram comunidades fraternas e passaram a viver de um modo muito diferente daquela sociedade escravagista e excludente. Mas pela pregação do grupo judaizante, a que falamos nos últimos 2 encontros, eles teriam que observar a lei, adotar os costumes judaicos e separar as pessoas entre puras e impuras. Você para lá e eu para cá. Por isso vamos pegar o texto, é bem curtinho hoje, de Gálatas 3, de 26 a 29. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Engraçado que esse texto ilumina a nossa vida, né? Veja que diante da crise nas comunidades gálatas, provocada pela implantação da lei da pureza, Paulo ensina que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo crucificado e não pela observância da lei. Para ele, a fé no amor gratuito de Jesus deve gerar fraternidade. A discriminação de pessoas contraria o espírito de igualdade no convívio social, pois acaba gerando exclusão de pessoas consideradas impuras como mulheres, pobres, doentes e estrangeiros. Este texto da carta aos Gálatas é um antigo hino batismal das primeiras comunidades. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus e chamados a nos revestir de Cristo, a tratar a todos como irmãos e irmãs, eliminar do nosso meio todo tipo de discriminação. Todo tipo de discriminação. A fé no amor gratuito de Jesus deve gerar liberdade, igualdade e comunhão, compaixão pelos que sofrem. Todos devem ser tratados com a mesma dignidade na comunidade cristã. Ninguém é superior ou inferior a ninguém, e todos devem trabalhar pelo reino de Deus. Que a vivência deste Evangelho de Cristo nos leve a acolher, a amar e a servir a todas as pessoas sem distinção, caro ouvinte, retirando de nossa vida qualquer forma de discriminação. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Jesus, Mestre, vós sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis à luz do vosso Espírito e fiéis na vivência do vosso Evangelho. Sois a luz e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as sagradas Escrituras. Sois a liberdade e a vida. Transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de fraternidade e de paz. Fazei-nos crescer no vosso amor, para que sejamos como o apóstolo Paulo, testemunhas vivas do vosso Evangelho. Com Maria, mãe, mestra e rainha dos apóstolos, guardaremos a vossa palavra, meditando-a em nosso coração. Amém. Caríssimo ouvinte, que pela intercessão também de Nossa Senhora das Dores, desça sobre nossas casas, sobre nossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, tá bom? Obrigado por participar deste momento e até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus. Este é o podcast Deus